Vamos começar contando como era a Tinha região naquela serraria época. do nono. Foi em 1945, é? É, Que cidade, seu Jacinto? Do Rio Grande, o senhor veio? município de São Valentim. São Valentim. Tá, Ele é um neném da família do meu pai. entendi. Então quando vieram em 1945, que idade que o senhor tinha? Eu tinha 5 anos na 5 época. anos, era um piazinho mesmo. Então quando chegou lá pelos anos 60, que é o tempo da emancipação, 45 mais 15, sim, o senhor estava com 20 anos, já era moço. Era por aí. Então, o senhor pode, assim, antes da gente falar das coisas da política, me contar como era, quando o senhor tinha os seus 17, 18 anos, como é que era a cidade, não era nem cidade ainda, como era a região ali, o distrito que tinha. Conta pra gente. Tio, o senhor conheceu a cooperativa que teve no Bonita? Isso. Vou falar sobre isso. Das primeiras cooperativas que existiram em Santa bom. Catarina. Sabia? Vamos lá então? Então vamos. Vamos começar contando como era a Tinha região naquela serraria época. do nono. Aquela região, no ano 45, ela tinha bastante vegetação, bastante madeira, era aprazível, né? Porque não havia os moradores ali, mas ainda eles tinham bastante coisa para desfrutar, né? Principalmente em termos de madeira. Tá. Na família do senhor, o seu pai teve serraria nesse tempo? Ele foi sócio de uma serraria. Depois ele vendeu a parte dele e adquiriu umas terras por ali. Ele se separou da sociedade. Mas o que o senhor pode contar dessa serraria? Independente do seu pai ter sido proprietário, sócio, ter vendido. Aquela serraria ali, quando nós viemos do Rio Grande, no ano 45, ela já estava instalada. Mas o meu pai era sócio também. Só que, não sei por que motivo, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Daí eles venderam tinha um morador aqui de Concórdia, o Nelson Arendt, e o Nelson Arendt continuou trabalhando até no ano 52, mais ou menos. Daí ele vendeu a serraria para o Erno Hartmann, que ficou até o 55. E depois, então, ele vendeu para os Romani, exatamente para um filho do José Romani, irmão do gaiteiro. Era o Sadi que Romani. fundou a Bahia Baixa em Ponte Serrada, uma das grandes indústrias madeireiras. Exatamente. A semente foi no Bonito. O começo foi no Bonito, porque o Sadi, que depois se tornou proprietário daquela indústria, ele trabalhou bastante tempo nessa serraria que nós estamos falando agora, que no tempo que ela era do Erno Hartmann, um alemão. E existiu no Bonito uma cooperativa, uma das primeiras cooperativas que existiu em Santa Catarina. Sim. Eram 3 no município de Pumirim: São Rafael, Jacutinga e Bonito. Tá. O seu pai, o seu sogro, outros parentes eram sócios dessa cooperativa. Sim. O senhor conheceu? Conhecia a cooperativa, a movimentação, bastante coisa que aconteceu nessa época que tinha cooperativa. Ela começou no ano 49 e daí durou mais ou menos 2 anos e pouco. Aí eles fecharam ela porque não tinha condição não sobrevivia, né? Não sei por que razão, mas não sobrevivia. Mais alguma coisa que o senhor sabe sobre essa cooperativa? Ela funcionava do jeito de um comércio. As pessoas que eram sócios dessa cooperativa
eles colocaram dinheiro, entraram com importância e depois fizeram a movimentação. Até que ela teria dado algum lucro, mas não. Ela vendia ou comprava? Ou os dois? Não, ela só vendia. Só vendia. E vendia o quê? Tudo que uma loja em geral, naquela época que existia, tudo que ela vendia, eles também vendiam. A cooperativa vendia. Uhum. Ok. 55, passa mais para frente. Tá. O senhor foi filiado do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que existiu no Bonito, na comunidade de Bonito. Sim. Quando Ipumirim ainda pertencia para a Concórdia. Exatamente. Tá. Como é que teve esse partido lá no Bonito? O que acontece é que o meu pai sempre foi do PTB, desde a época de Getúlio Vargas, anteriormente, né? Da juventude Ele dele. tinha uma simpatia por Getúlio Vargas, né? Por isso que o Vargas ele incentivava as cooperativas e ele abraçou essa causa. Então, o Florindo Lucatelli foi um dos incentivadores da fundação da cooperativa. Exatamente. E do PTB também. Do PTB, porque o PTB já era um partido que ele torcia para que existissem as cooperativas, que era uma forma de ir para frente, né? Até eu lembro que durante aquele movimento aí da emancipação, foi o PTB era subdiretório daqui do município. De Concórdia. Então, na condição de diretório, ele fez essa parte de tentar atrasar pelo menos a emancipação do município. Foi obra do PTB. Eles acharam interessante retardar pelo menos uma boa temporada isso ali. E qual que é o motivo que o pessoal do PTB, porque o PTB que trabalhou contra a segunda tentativa de emancipação de Ipumirim era o pessoal do Bonito e da Linha Áurea. Sim. Tá. Mas qual que foi o motivo? Bom, eu acho que quando uma pessoa ela está fazendo parte de um partido, ela toma posição. E o pessoal do PTB tomaram posição contra a emancipação naquele momento. Tá. O documento que foi mandado para a Assembleia Legislativa em Florianópolis, ele diz que Ipumirim, como distrito que passaria a emancipação, ainda não tinha movimento econômico suficiente para sobreviver como município. É isso mesmo? Essa a questão? Pelo menos no documento lá foi colocado isso ali. Eu não sei se na realidade era isso ou não era, mas naquele momento foi colocado isso ali para conseguir lá na frente o resultado. Uhum. E, digamos, isso aconteceu depois do fechamento da cooperativa? Sim, tá. Muitos anos depois. Tá. E qual que era o movimento econômico que existia no Bonito naquela época? O que tinha? Bom, era agricultura, mas a agricultura braçal. Não tinha máquinas, não tinha nada, trator, coisa assim, ceifadeiras. Era tudo feito no braço, com junta de bois, com arado, com carroça. E o milho que produzia engordava porco, né? Engordava suínos.
E uma parte do trato que era obtido ali nas lavouras era para manter a criação. Junta de boi tinha que tratar, o cavalo tinha que tratar, a galinha tinha que tratar, porco, tudo. Então, boa parte da produção era consumida ali. E uma parte era vendida. Uhum. No Bonito tinha casas de comércio? Tinha. Como é que funcionava? Vendiam normalmente. E Nilo Coelho? Nilo, peçanha, coelho. Tá. O que ele vendia e o que ele comprava? Bom, nos últimos anos ali, eles compravam suínos. O pessoal já tinha como colocar o suíno aqui em Concórdia. Então, o pessoal criava o suíno. Eles compravam os suínos, traziam para cá. Sadia? Para Sadia. E daí era... Mas o que eles vendiam para os colonos? Desde tecido. Porque naquela época não tinha as fábricas de camisa, de calça que a gente tem hoje. Era feito tudo na máquina, né? Então, tecido, açúcar, querosene, um monte de coisa assim de primeira necessidade. Eles vendiam ali. E dava um comércio bonito até. Uhum. E existia um salão na comunidade também? Existia. O que era isso? Como é que funcionava? Aquele salão, ele era amplo, onde o pessoal dançava. Nos domingos, na parte da tarde, se reunia a rapaziada lá, juventude. E até, por sinal, um Romani, o Sadi Romani, que é o filho mais velho da família, ele tinha uma gaitazinha pequena de botão e ele tocava ali, era a diversão da rapaziada. A minha diversão, inclusive, porque eu participava. Namoraram naquele salão? Bom, foi feito o baile de casamento, foi feito lá nesse salão. Depois ele foi demolido, né? Que era de madeira. Esse salão era hotel também? Ele acudia. O pessoal que viesse de longe e precisasse de fazer um pernoite ou coisa parecida, também servia. Você jogava bocha e bolão aí? Bocha, bolão. As cartas? Cartas. Fazia comida para quem passava por essa estrada aí? Isso. Servia como um restaurante pequeno? Sim, mas era sob encomenda, tinha que pedir para fazer a refeição, né? Tudo, né? Tinha moinho no Bonito? Tinha. De quem? O que fazia? Farinha de milho e farinha de trigo. Primeiramente, né, isso nos primeiros anos, né? Então a gente levava o trigo ali, era moído, e a gente recebia a farinha. Ali fazia pão. E a farinha de milho? E a farinha de milho também, né? Arroz? Arroz, tinha o descascador, levava lá o arroz com a casca, e eles passavam naquela máquina ali e ficava bem polidinho. Uhum. E o que tinha de escola? A escola era uma escola onde funcionavam as 4 séries juntas. Eu sei que eu frequentei essa escola no ano 50 e no ano 51 e uma parte de 52. A professora ou professor, ele ensinava todo mundo, né? Independente de ser menino, menina, mais velho, mais novo, mais pequeno, alfabetizar. Então, não era assim primeira, segunda, terceira série, era tudo junto? Era, mas o professor tinha que dar conta de tudo. Então, no papel tinha série, na prática, todo mundo aprendia junto. Mas o professor, ele direcionava um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais aqui e ali, mas era um pouco difícil.
Uhum. E a igreja, a religião, como é que era? Bom, a maioria é católica. Todos, talvez? É, todos. Não existia o que existe hoje, assim, outros evangélicos, não tinha nada disso. Era todo mundo católico. E como é que funcionava a capela? Quem fazia o quê? Rezava seu terço. No domingo, na parte da tarde, e a maioria, né, assistia e participava do terço. Até eu lembro que no ano 49, quando eu tinha 9 anos de idade, veio o bispo de Lages, o Dom Daniel Austin. Ele veio fazer a crisma ali de todo mundo. E fui crismado na época por aquele bispo. E quem que deu a crisma para vocês? Como é que foi a preparação? Mas não tinha. Ia lá Não, e... tinha alguma coisa. Era catequista. Ela reunia a gente ali, né, os meninos, e dava os ensinamentos dela. Eu acho que valia para... Uhum. E em quantos que vocês passaram a crisma? A minha eu até não lembro. Mas eram assim 5 ou 6 ou 15, 20? Não, até, por sinal, a avó tem uma fotografia do tempo que ela teve a primeira comunhão dela, mas tem um monte de... que até hoje eu lembro de todos eles porque eu convivi com eles, né? Mas era bastante gente. Sim. E o que mais que o senhor lembra do bonito da sua infância, da sua adolescência? Bom, eu tinha meu grupo de amigos. Amigos de infância, que a gente saía para cá e para lá, para brincar, até para tomar banho no lajado lá. Tinha um tipo de uns poços lá que permitia a gente se banhar dele. Era divertido. Tá. E o que vocês, qual que era o lazer de vocês? Era passo, almoça ou ia junto? Não, era mais ou menos separado, né? Não tinha... Era separado. Uhum. Mas aí, além de tomar banho no lajado, o que vocês faziam? Caçar com um estilingue. Matar passarinho? Matar passarinho. O bodoque? A gente Vocês fazia muito isso. Fazia os bodoque do quê? Era um tipo de uma forquilhazinha de madeira e 2 borrachas, uma de cada lado ali, né? Introduzia a pedra aqui, a pedrinha adequada, e esticava e largava aquilo. Tá. E as caçadas de vocês davam o suficiente para uma comida em casa? A safra? As caçadas. Vocês Não. Não dava. Não. Imagina, para acertar uma bodocada num passarinho tinha que ser muito bom. É. Então, isso era para brincar, não para brincar, alimentação. para brincar. Não era alimentação, era brincadeira. Não. É brincadeira. Tá. E vocês brincavam do que ainda? De bulica? Não, naquele tempo quase não se via bulicas. De pula? O que se brincava? Não, disso aí não tinha praticamente nada. Descer morro com as folhas de coqueiro? A gente tinha aqueles carrinhos que a gente fazia, só tinha que levá-lo no morro lá, e depois largava ali para baixo. Mas fazia carinho do quê? De madeira, tábuas, eixos, coisas assim, derrotas, tudo de madeira. E andava com aqueles carinhos? Era diversão. Mas não tinha caro ainda no Bonito? Não. Quer dizer, os carinhos de madeira vieram antes dos caros de verdade. Muito tempos antes. Que a gente via o carro mesmo de verdade, isso foi lá pelo ano 52, 53, antes não. Aí algum começou a comprar um Jeep, outros
Aí foi aumentando e hoje todo mundo tem carro naqueles lados lá. Escuta, e o calçado? O calçado de vocês, como é que era? Não, a gente comprava o calçado nas lojas, né? E Fazia os tamancos de madeira? o meu pai comprava aquele tamanco de madeira, era um pedaço de madeira assim, bem feitinho, e tinha tipo de uma fita assim de couro, e enfiava o pé ali e ia batendo ali. Mas ia Era mal bom a pé. para a época de geada, porque daí ficava um pouquinho alto o pé ali, né? De onde tinha o frio. Uhum. Tá. Depois Tá, então em 58 vocês trabalharam para não acontecer a emancipação. Sim. Em 63, o PTB teve de acordo com a emancipação de Pumirim? Esteve. Tá. Eu- O senhor lembra de algum fato sobre isso? Não, o fato que eu lembro é que não teve nenhuma... Foi tranquilo. Tudo tranquilo. Tá. Não. Depois o senhor foi vereador, anos bem mais tarde, né? Professor, sempre foi uma liderança da comunidade, né? Que outras coisas o senhor lembra que pode nos contar que foram importantes no desenvolvimento na história de Pumirim? Tem uma série de coisas. Por exemplo, quando foi aberto a 145, a rodovia, foi aberta no chão, né? Não tinha asfalto nenhum. Aí permitiu o ônibus de Xanxerê, Concórdia Xanxerê. Era os ônibus desses Ford, antigos. Dava para umas 12, 15 pessoas mais ou menos. Mas aquilo continuou rodando muito tempo. Depois essa empresa vendeu e outros proprietários colocaram uns carros melhor, bem melhor. Só que o que aconteceu? Quando foi aberta a 153, a maioria do transporte de pessoas em ônibus já não acontecia mais por lá de Pumirim. Acontecia por lá para o município de Irani. Então enfraqueceu e já as linhas de ônibus passaram a não passar mais ali. Claro que de Ipumirim para cá, de Lindóia para cá, foi a empresa Zonta que ela manteve os ônibus circulando. Mas a Reunidas, que tinha as linhas de Xanxerê até aqui, parou a não funcionar mais. Sim. E existe uma outra questão de dificuldade de comprar material à prefeitura. O que foi isso? Bom, quando eu fui vereador, no ano de 73 a 77, o município de Ipumirim já tinha comprado algumas máquinas. Mas o prefeito, naquele momento, ele disse, olha, nós vamos ter que pedir outros tipos de máquinas mais fortes. E fez todas as coisas que precisava fazer, tudo que fosse necessário. Mas as empresas que iam entregar as máquinas, elas estavam demorando. Aí a prefeitura que sabia o que estava acontecendo. E aí eles disseram, ó, tem uma escassez de material muito grande em função da ponte Rio-Niterói que está sendo construída. E o município de Ipumirim vai ter que esperar porque não tem material para fazer as máquinas que a prefeitura pediu. Uhum. E foi mais ou menos nessa época que começou a estação do Esperinha ou não? Não entendi a pergunta. A estação da energia elétrica lá de Faxinal.
o que deu um impulso para o novo município de Ipumirim foi a construção da barragem lá do Rio Chapecozinho. Aí foi feita uma rede muito bem reforçada. Ela alimentou Ipumirim, alimentou Concórdia. Aquilo foi uma explosão. Porque antes da usina da Espirinha, tinha só um geradorzinho dentro de uma serraria ali em Ipumirim. Aí era uma luzinha fraca, uma luzinha ruim. Depois que veio a energia da Espirinha, aí foi diferente. Uhum. O senhor lembra mais alguma coisa que o senhor gostaria de comentar? Bom, talvez. Eu tenho até anotado alguma coisa aqui. Então, o próprio andar da carruagem, com o tempo, foi mostrando o que era para fazer, o que não era para fazer, o que dava, o que não dava. Todo mundo puxando para o lado do progresso, né? Então, todo mundo participou, de certa forma, na criação do município. E hoje ele é um município muito forte, graças aos aviários, às parcerias. Aí ali, antes tempo, a Agrofrango, né, que foi começada ali, ela produziu um progresso imenso, bem estável. Como é que o senhor vê Ipumirim daqui para frente? Eu vejo um município muito progressista, porque a gente vê ali Como é que era o seu trabalho numa Câmara como vereador? Bom, era um pouquinho difícil, porque eu tinha que me deslocar do interior e assistir às sessões. Tinha que, às vezes, pernoitar ali na cidade, pegar o ônibus no dia seguinte para ir embora, né? E a gente desenvolveu o trabalho ali com alguma facilidade até, porque os outros vereadores e mais a assistência que a gente tinha, o pessoal que dava assessoria, eles eram entendidos para muito, né? Então não foi difícil. Só que não foi fácil, porque a gente não recebia remuneração. Até que um belo dia eu resolvi fazer o seguinte. Peguei e escrevi uma carta para um deputado federal que era aquele que era meio rengo, manco. Como é que era? Dallagnol. Ele foi lá e, está aqui o negócio, tem que pagar os vereadores. Não sei se foi consequência disso ali, ou se foi, eles tinham já planejado pagar o vereador, mas dali, da metade do meu mandato para frente, aí veio uma remuneração até ótimo. Foi muito bom para mim. E quem sabe para todo mundo, né? O senhor tem desses documentos ainda, tio? Não. Essa carta que eu mandei pro Dallagnol, eu entreguei ela aí para o Mirim no museu? No museu. Faz tempo? Muito tempo. Seguramente 30, 40 anos. Porque o pessoal lá do museu estava pedindo coisas assim para poder... E eu tinha aquilo ali em mão. Eu enderecei ali. Agora não sei se existe ainda ou não. Sim. Como é que foi a parte política, seu Jacinto? Um município recém-criado, desmembrando de um município grande,
E vocês lá, o senhor como vereador, começando uma legislatura no município iniciante, principiante, pequeno. Mas como eu estava falando, a gente foi sempre bem assessorado. A gente não colocou obstáculo em coisa nenhuma, né? De ser radical nessa ou naquela coisa. A gente sempre tentou ajudar o barco a andar. Que lembranças o senhor tem dos partidos políticos que existiram em Ipumirim? Porque o senhor, na sua juventude, foi filiado do PTB. Foi. Tá. Depois foi vereador pela Arena. Tá. O que o senhor lembra do tempo da emancipação? Tinha o que? UDN e PSD? Tinha UDN e PSD. E o PTB também, que ele não reagiu muito, sabe? Mas o suficiente para impedir a emancipação da naquele comunidade. momento foi beleza. Sim. Tá. E o que o senhor lembra? Quem que eram as lideranças desses partidos? Como é que trabalhavam? Tinha o Savariz, o Giacomo Savariz, tinha o José Boconi. E que eu lembro disso ali. Foi muito interessante no tempo que eu convivi no Bonito naqueles anos e com o município, porque a gente vinha ali para a cidade que tinha alguma repartição pública aí que resolvia os problemas. Então a gente vinha de ônibus, outras vezes vinha até a cavalo. Eu lembro perfeitamente. Tinha ali como é que é o Casaroto que tinha? O Vital Felipe Casaroto. Vital Felipe Casaroto, ele era uma liderança ali com o cartório dele, né? A gente vinha aí fazer casamentos, registrar batizados, nascimentos, coisas assim. Tá. O senhor lembra da primeira administração do seu Isidoro, que foi o primeiro prefeito eleito? Lembra da primeira... Não lembro, porque eu naquela época ainda não era vereador, eu mais me dedicava ao meu trabalho na lavoura lá. Sim. Muito obrigada, tio. Não tem do que. Tá, obrigada mesmo. Muito bom. Eu não sei se foi satisfatório. Meu Deus do céu. Sim, a gente acabou pedindo coisas e detalhes que eu não sei se o Peter não vai usar, mas era onde tem essas informações, né? Meu Deus, eu me lembro que o tio Jacinto, o padrinho ganhou esse tamanho que colocou os preguinhos embaixo para mostrar que era ele que estava caminhando, né? Sabe? Meu Deus. Agora nós vamos falar com a dona Ida, a mãe da Lucy, porque ela morava ali quando... Claro, ela viveu muito tempo. Sim. Vocês moravam aonde no Bonito, seu Jacinto? Bom, no ano 45, nós estivemos morando longe, 1,5 km do povoadinho. Onde eu esgotar hoje. Depois a gente saiu, foi lá para Barra Nova, na divisa com Faxinal dos Guedes, bem na marginha do rio. E depois a gente voltou aqui para o Bonito de novo, comprei ali uma coisa ali. E no ano 2000 viemos aqui para... Na comunidade da ilha, sim. Na comunidade do Bonito. Quem ficou com a mãe então? A filha dela voltou. Me tire uma dúvida então. Me falam muito disso, que existia uma raia de corrida de cavalo. Eu conheci. Existia. Eu conheci. O pessoal durante uma boa temporada, eles andaram explorando isso ali. Vinha gente de fora com aqueles cavalos lá e ficavam dias ali. Meu pai trouxe um cavalo para correr lá, por isso que eu pergunto. E depois foi indo, foi indo embora. Corria um cavalo só? Não, corria 3. Era Até assim? 3. Até 3.
Era uma reta? Como é que Uma era? reta. Era uma reta. Faltou nós falar disso que existia no Bonito. 400 metros. Faltou nós ter falado disso aí, esquecemos, né? Mexe. Não dá pra lembrar. Como é que era isso, Neide? Que? E- Ah, sim, temos que fazer a foto. Fica aqui. Senta Volta aqui. ali. Não, só Aqui. fica lá. O senhor fica aí. Como é que era essas carreiras? Me interessa isso. Como é que era? Era uma diversão? Era um negócio? Não, tinha... era para alguém ganhava dinheiro com isso. De repente, pelas apostas que fazia. Tinha 6 resultados diferentes. A pessoa depositava uma importância e julgava ali, optava por uma... Pelos cavalos que pelos estavam cavalos. correndo. O número 12, o número 23, conforme o resultado. Quem chegou primeiro foi o 12. Quem apostou no 12 ganha tanto. Mais ou menos assim? Não, só ganhava quem acertasse. Quem ganhou a carreira. Entendi. E era uma diversão, então, para um Foi evento uma na diversão. comunidade. Teve uma época lá que teve uma fama muito grande essa raia ali. Diz que veio gente do Paraná, não sei se é verdade, mas diz que era o segundo homem mais rico do Paraná. Ele veio assistir. Trouxe cavalo. Não sei se ele trouxe cavalos, mas ele disse que estava ali Tava ali. participando. Participando. É isso aí, que bom, que legal, que legal. Eu assisti dessas corridas aí. E essas cachoeiras que tem por aqui, elas já frequentavam? Já, porque tem as cachoeiras bonitas aqui, né? No Bonito tem um, inclusive. É aquela que eu vi no vídeo, não? Não. Aquela é É em outra. Dois Irmãos. Aquela cachoeira que tem ali na... Hoje é Dom Menegoto, bem na comunidade, ali no Briguente. Sim. Ali tem uma cachoeira que vai lá embaixo. Era usada ela só para lazer, tomava banho, tinha alguma... Não, mas ali era até um ponto perigoso, né? Ah, Porque tinha muito degrau ali na época. Até o pessoal nem explorava isso. deixava lá, Deixava lá escondida, porque aquilo era um perigo. um perigo. Lá em casa tem a foto da família Armani e da família Locatelli.